Na madrugada congelante de 15 de abril de 1912, o maior navio já construído pelo homem desmoronou em meio ao oceano escuro, sem terra à vista, apenas um vasto silêncio que cobria o oceano, prestes a testemunhar uma das maiores tragédias da história moderna. O Titanic, antes símbolo de luxo e poder humano, agora começava a afundar lentamente, arrastando consigo mais de 1.500 vidas. Mas no meio do caos, do medo e da incerteza, surgiram histórias reais de coragem e sacrifícios que muitas vezes não são documentadas pela mídia. Histórias de pessoas comuns que, naquela noite, se tornaram heróis improváveis. Hoje você vai conhecer as histórias não contadas dos sobreviventes do Titanic. Histórias de pessoas que desafiaram o impossível e de outras que, mesmo podendo sair dali com vida, escolheram fazer o improvável, salvar vidas, mesmo que para isso tivessem que morrer no processo. Mas antes, eu só peço o seu like, a sua inscrição para mais conteúdos como esse. Já comentem aqui embaixo se vocês gostariam de ver mais casos reais aqui no canal. O meu muito obrigado e segue o vídeo. Bom, logo nos primeiros minutos, após a colisão, enquanto muitos passageiros ainda acreditavam que nada sério havia acontecido, o capitão Edward John Smith já sabia que estava diante do pior cenário possível. Ele caminhou pelo convés com uma calma que, segundo testemunhas, parecia quase sobre-humana. Era a calma de um homem que entende a gravidade da situação e aceita o seu papel até o fim. O Titanic estava condenado, mas mesmo assim o capitão não hesitou. Ele coordenou a tripulação, ordenou o embarque das crianças e mulheres e pediu-lhes que subissem nos botes salva-vidas e tentou manter a ordem entre as centenas de pessoas que, aos poucos, começavam a perceber que o navio, o maior já construído, estava a afundar. A cada minuto que passava, a água gelada tomava mais espaço. A estrutura metálica rangia e o convés se inclinava cada vez mais. Mas o capitão não desistiu. Ele continuava ali, sem colete, sem pressa, sem qualquer tentativa de escapar. Relatos de sobreviventes descrevem que ele ajudou ativamente nos primeiros botes, orientando mães, carregando crianças e dando ordens claras aos tripulantes. E foi também ele que pronunciou uma das frases mais épicas que eu já vi: "Sejam homens, rapazes." Era um pedido de coragem e um aviso de que o momento exigia sacrifícios. Quando o último bote foi lançado ao mar, não havia mais nada que ele pudesse fazer, e pela última vez, Edward Smith caminhou em direção à ponte de comando, o lugar onde o capitão deve estar. Mesmo quando o navio estava prestes a desaparecer sobre as águas, a sua última aparição foi descrita por vários relatos. O capitão permaneceu firme, olhando para o horizonte escuro, enquanto a água invadia o espaço da sala. Ele sabia que aquele seria o seu fim, mas mesmo assim escolheu salvar vidas e ficou até o final. Deixou para trás um gesto de honra e responsabilidade que nos dias de hoje é difícil de vermos. Um capitão que literalmente afundou com o seu navio, porque acreditava que a vida dos outros vinha antes da dele mesmo. Enquanto o capitão Smith permanecia firme no convés, outro homem também enfrentava a tragédia de frente: Thomas Andrews, o arquiteto que projetou o Titanic. Andrews estava a bordo para observar o desempenho do navio em sua viagem inaugural, mas quando o iceberg rasgou o casco, ele percebeu imediatamente: o Titanic estava condenado. Sem hesitar, Andrews percorreu os corredores e salões do navio, distribuindo coletes salva-vidas, abrindo portas e alertando passageiros, mas ao mesmo tempo ajudando quem precisava.
Ele podia ter se salvado facilmente, mas escolheu ficar, ajudando desconhecidos até os seus últimos instantes. Enquanto Thomas ajudava os passageiros pelos corredores do Titanic, outro tipo de heroísmo acontecia nos bastidores. Na sala de telegrafia, dois homens trabalhavam contra o tempo, contra o caos e contra a morte. Jack Phillips e Harold Bride eram os radiotelegrafistas do navio. Mesmo quando a água começou a invadir o espaço, eles continuavam a enviar os sinais de socorro. Cada mensagem SOS poderia significar a diferença entre a vida e a morte de mais de 1.500 pessoas. E eles sabiam disso. E graças aos seus esforços, um outro navio nas proximidades recebeu as chamadas e correu para o local, salvando centenas de passageiros que, de outra forma, teriam se perdido no Atlântico gelado. Yeah, that's bad. That's a little rough. Yeah, that's rough. Yikes. Yikes, man. Yeah? Yeah. You're done? Yeah. That was enough? Yeah. Relatos contam que Phillips se recusou a abandonar o posto até o fim. Bride, por sua vez, conseguiu sobreviver, mas com ferimentos causados pelo frio extremo. How long do you think you can keep your hand in there for? How long are you supposed to do it? You're just supposed to see how long you can keep it in there. This is gonna hurt. The whole hand? Yeah. Oh my goodness, that's kind of like a burning sensation. I'm dead. You're done? You're done? Oh my god! Oh my It's that bad? Oh my goodness. Enquanto isso, outra heroína se destacava no convés. Molly Brown, passageira do Titanic, ficou conhecida como a Inafundável, não apenas pelo apelido, mas pela coragem que demonstrou naquela noite. Ela subiu a bordo de um dos botes salva-vidas, mas não ficou apenas sentada. Molly organizou mulheres, acalmando crianças, orientou os tripulantes e até mesmo discutiu com oficiais, exigindo que retornassem para resgatar mais pessoas do navio que estava a afundar. A sua atuação foi memorável, pois, enquanto muitos estavam paralisados pelo medo, ela simplesmente agiu pelo instinto de salvar pessoas. Enquanto adultos e a tripulação lutavam contra o caos, uma história ainda mais silenciosa se desenrolava entre os destroços do Titanic. Imagine você, duas crianças, sozinhas, assustadas, sem saber se sobreviveriam e que ninguém sabia quem elas eram. Essa é a história da família Navratil. O pai, temendo pela própria segurança e buscando proteger os filhos, os colocou em botes salva-vidas, mas acabou morrendo no naufrágio. As crianças foram resgatadas como órfãs, sem nome e sem ninguém para chamá-los de família. Durante semanas, jornais e autoridades tentaram descobrir quem elas eram. Somente mais tarde, a mãe foi reunida com os filhos, trazendo um pouco de alívio, mas muitas lágrimas após a tragédia. Mas o Titanic não foi só apenas histórias de heroísmo e sacrifício. Nem todas as decisões de sobrevivência foram vistas com admiração. Entre os passageiros também estava um homem chamado Masabumi Hosono, um funcionário público japonês, que conseguiu embarcar em um dos botes salva-vidas. Ele sobreviveu, sem saber que isso lhe traria uma consequência inesperada no futuro. Ao retornar ao Japão, Hosono foi publicamente criticado e considerado um covarde,
Segundo a cultura daquela época, um homem de verdade deveria morrer junto com o navio, especialmente em situações tão dramáticas. O que para muitos era uma simples luta pela vida, para outros foi visto como uma falha moral, como um ato de covardice. Mas talvez a história do sobrevivente mais inacreditável foi a de Charles Joguin. Enquanto uns eram lembrados pelo heroísmo e outros pelo conflito moral, um homem cuja história beira o inacreditável, Charles Joguin, o padeiro do Titanic. Quando o navio afundou, ele não entrou em nenhum bote imediatamente. Ao contrário, permaneceu no convés, bebendo um pouco de álcool para se aquecer. E depois, quando finalmente caiu na água gelada, algo extraordinário aconteceu. Charles sobreviveu mais de 2 horas numa água quase completamente congelada, algo que seria impossível para qualquer outro ser humano. O álcool e a sua experiência ajudaram seu corpo a resistir ao frio extremo. Podemos dizer que isso foi um verdadeiro milagre físico. A verdade é que a história do Titanic não é apenas sobre um navio que afundou, é sobre as vidas que nele se cruzaram, sobre decisões que definiram destinos e sobre a coragem em sua forma mais pura. Vimos casos do capitão Edward Smith, que escolheu ficar até o fim para salvar o máximo de pessoas possíveis. Vimos Thomas Andrews, que percorreu corredores e salões entregando coletes salva-vida. Jack Phillips e Harold Bride, que continuaram a enviar sinais de socorro enquanto o navio desaparecia sob o gelo. Todas essas histórias nos mostram que o Titanic não é apenas um desastre marítimo, é uma lição sobre coragem, altruísmo e heroísmo. E acima de tudo, essas histórias nos lembram que, em momentos de extremo perigo, o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Alguns sacrificam-se pelos outros, outros sobrevivem contra todas as probabilidades, mas todos deixaram um legado que ecoa até hoje. É o começo da lembrança daqueles que enfrentaram a morte, desafiaram o impossível e nos ensinaram que a humanidade, mesmo nos piores momentos, pode sim brilhar e se unificar como nunca antes. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Antônio e até uma próxima.